Fala pessoal, tudo bem? Este é um vídeo da nossa sequência do Bercana Resume, aquela série de conteúdos que vão descomplicar temas importantes do mercado e que afetam a sua vida no dia a dia. E hoje a nossa série de vídeos vem em dose dupla. Nós falaremos em 2 vídeos. Em um primeiro momento, a gente vai falar sobre a mudança nas subvenções do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Em um segundo vídeo, a gente vai falar sobre as modificações que o governo está propondo para o mecanismo do juros sobre capital próprio, a JCP. Então, nessa primeira fase, a gente vai falar sobre as mudanças da subvenção do ICMS. E aí, ao longo desse vídeo, a gente vai responder, por exemplo, o que exatamente a subvenção significa. E ainda, o que as modificações da subvenção vai causar em alguns setores e quais os que vão ser, teoricamente, mais atingidos em um primeiro momento a partir dessas modificações. A gente sempre tem que lembrar que a questão dos subsídios tributários é muito comum em diversas economias, né? Economias avançadas, desenvolvidas ou subdesenvolvidas têm diversos mecanismos de subsídios tributários. E quanto a eles, a gente não está entrando em discussão. O que nós estamos tratando agora, e o tema da subvenção do ICMS é relevante, porque o Congresso está tratando, nessas 2 últimas semanas de atividade parlamentar, de uma modificação que pode gerar um volume muito grande de recursos para o governo. Por exemplo, apenas a alteração da subvenção do ICMS, que nós vamos explicar mais à frente, pode render aos cofres públicos cerca de 35 bilhões de reais, pelo menos no primeiro ano, seguido aí de um fluxo de aproximadamente 30 bilhões para os próximos anos. Em termos de grandeza, 35 bilhões é aproximadamente o que o governo gastava antes da pandemia com o Bolsa Família a cada ano. Então, o recurso é muito grande. Outro número também, apenas para se ter ideia do que significam 35 bilhões aos cofres públicos, com uma medida apenas de revisão tributária, o fundo eleitoral para o ano que vem, com as eleições municipais em 2024, está previsto para ser de cerca de 5 bilhões de reais. Então, estamos querendo dizer que a nova alteração das subvenções do ICMS poderia arrecadar alguma coisa em torno de 7 vezes mais do que a previsão orçamentária para o fundo eleitoral das eleições de 2024. Mas exatamente o que significa essa subvenção do ICMS? O que acontece é que o Congresso está tentando harmonizar, a partir de decisões judiciais recentes, como os subsídios tributários do ICMS são tratados. E por que o governo federal está se importando com o tributo de competência estadual, que é o caso do ICMS? Por um simples motivo. Porque o ICMS ele vai fazer parte da composição do que a União vai arrecadar com o imposto de renda de pessoa jurídica e de CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. O que acontece na prática é que muitos governos estaduais, para atrair empresas, empreendimentos ou dinamizar a economia regional, concedem subsídios tributários de ICMS e que esses subsídios não são computados na base de cálculo dos impostos federais. Então, a União passa a arrecadar menos a partir de um imposto que foi concedido em âmbito estadual. É sobre essa matéria que o Congresso, neste momento, está tratando e quer revisitar. Apenas para ter uma ideia também de grandeza, as subvenções com o ICMS recentemente foram sendo alargadas. Estados passaram a se utilizar deste mecanismo de uma forma que o governo federal tem chamado de exagerada. Nos últimos anos, os descontos relacionados às subvenções, segundo o governo federal, saltaram de cerca de 20 bilhões em 2014 para 150 bilhões em 2022. Segundo o governo, esta poderia ser uma das principais medidas para zerar o déficit primário, ou seja, para que ano que vem, finalmente, o governo consiga arrecadar e gastar em termos iguais. Então, o governo não teria mais déficit. A medida de alteração das subvenções do ICMS seria, então, uma das balas de prata para fazer com que o déficit primário fosse zerado a partir de 2024. A seguir, a gente vai ter números mais concretos e exatamente os setores que seriam mais atingidos com o nosso gestor de renda variável aqui da Bercana, o Carlos Eduardo. Carlos, a palavra está com você. Olá, bom dia. Nessa segunda parte do vídeo, a gente vai falar mais sobre incentivos fiscais em nível estadual e como conversam com impostos federais arrecadados, passando tanto pela perspectiva histórica quanto pelas mudanças esperadas à frente e os seus desdobramentos
em setores relevantes de atividade. Olhando para trás, nos últimos 20 anos, cresceram sobremaneira as concessões de créditos estaduais no Brasil e, em paralelo, o regramento do tema também evoluiu, hoje regido pela Lei 12.973/14 e também pela Lei Complementar 160/17. O primeiro ponto a saber é que ambas permitem dedutibilidade dos benefícios de ICMS em Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ, e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. E talvez caiba explicar esse ponto com um exemplo de números completamente hipotéticos. Imaginem uma companhia que tem receita bruta de R$100 ao ano, sobre a qual incidem R$20 em ICMS. Que o benefício auferido permita um abatimento de R$8 nesse imposto. Essa cifra transita pelo resultado da companhia sem incidência de IRPJ-CSLL, aumentando, portanto, o seu lucro líquido e diminuindo a arrecadação pelo governo brasileiro. O segundo ponto é uma diferença entre subvenções a investimento, quando a companhia vai para o Estado a fim de investimentos em plantas industriais, centros de distribuição e etc., e subvenções a custeio, quando a IDA não tem uma contrapartida exatamente clara, mas o ente subnacional espera que a presença da empresa dinamize a atividade como um todo. No último ano, em meio ao processo eleitoral do país e à dinâmica fiscal, o entendimento tem gradualmente se tornado mais restritivo aos benefícios que as companhias conseguem auferir. 6 meses atrás, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, teve um entendimento segundo o qual apenas créditos presumidos de ICMS e não outros benefícios estaduais poderiam desfrutar de dedutibilidade. E mais importante que isso, meses atrás, o governo protocolou a MP 1185/23, que pretende fechar o cerco às companhias que desfrutam de incentivos fiscais. O primeiro ponto da MP 1185/23 é que apenas subvenções a investimentos passariam a ser elegíveis à dedutibilidade do benefício estadual. Teria de haver, portanto, uma contrapartida clara em investimentos fabris ou similares. Segundo, mesmo quando isso fosse comprovado, o tamanho da subvenção poderia ser muito menor e mais difícil de viabilizar. Com isso em mente, cabe visitar o que nós julgamos ser o setor de atividade mais afetado pelo benefício estadual em debate. No nosso entendimento, o setor de consumo tem uma alíquota tributária menor do que o patamar estatutário por causa, em boa parte, disso. Para ilustrar, cabe dividir o setor em varejistas de alimentos, varejo de moda e indústria de consumo. Começando na parte esquerda da tabela, pela líder nos supermercados nacionais Carrefour Brasil, dá para ver que o lucro tributável no último exercício foi de 2,7 bilhões de reais aproximadamente, o que deveria fazer com que o imposto pago beirasse 900 milhões de reais ao ano. No entanto, por causa da contrapartida estadual próxima a 300 milhões de reais, a alíquota efetiva da companhia cai a pouco mais de 24%, 10 pontos percentuais menor, portanto, que o patamar estatutário no país. Indo da esquerda para a direita, a maioria dos exemplos mostra a mesma coisa, alíquotas de imposto que ficam de 7 a 14 pontos percentuais menores do que seriam em termos estatutários.
Talvez valha comentar também o caso da farmacêutica Hypera, uma das maiores fabricantes de medicamentos isentos de prescrição no país, que teve um lucro antes de impostos de 1,6 bilhão de reais no último ano, deveria pagar pouco mais de 500 milhões de reais em tributos federais e, por causa de uma conta próxima a 300 milhões de reais em benefícios fiscais de ICMS, pagou uma alíquota efetiva próxima a 14%, 20 pontos percentuais menor do que seria o patamar estatutário brasileiro. É do nosso entendimento que a maturidade nesse normativo fiscal vai chegar com o tempo, que ainda existem dúvidas a aparar e mesmo entre as companhias e tributaristas, o assunto de subvenções a ICMS ainda é complexo. Porém, a expectativa é que setores como esse passem a pagar mais impostos no decorrer do tempo, podendo reverter isso eventualmente com aumentos de preço, demissões ou outros instrumentos. Esse era o nosso primeiro vídeo, nós aguardamos vocês para o segundo.